bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Isolina Martins Spínola, e estamos na aula de Biologia do 12º ano de escolaridade. O sumário da aula de hoje é perturbação do material genético, conceito de mutações. Com a matéria de hoje, vamos introduzir o tema B, ou seja, perturbação do material genético. Na aula passada, terminamos o tema A, que é transmissão de características hereditárias, e estudamos a transmissão de características ligadas aos cromossomas sexuais ou ligadas ao sexo. Na aula passada, tivemos o conhecimento de alguns critérios de identificação de características hereditárias ligadas ao sexo e também de que os genes responsáveis por anomalias nos cromossomas sexuais podem manifestar-se com uma frequência diferente nos dois sexos. Para a aula de hoje, temos como objetivos abordar o conceito de mutações, compreender os efeitos das mutações na linha germinativa e nas células somáticas, compreender os conceitos de mutações génicas e mutações cromossómicas. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos observar as imagens que nos aparecem. Na primeira imagem, o que é que aparece? Portanto, temos um pavão, não é? Totalmente branco. E na segunda imagem, uma criança com síndrome de Down. E na terceira imagem, o que é que nós temos? Sim, um leão albino. Então, a minha questão é: o que é que há de comum com os três indivíduos ou organismos da imagem? Muito bem, os três organismos ou indivíduos apresentam características diferentes das suas respectivas espécies. Então, são seres ou indivíduos mutantes. E o que é que são indivíduos ou seres mutantes? São seres portadores de mutações. A minha próxima questão é: o que são mutações? Mutações são alterações que podem ocorrer no genoma de um indivíduo. Portanto, o genoma do indivíduo é o conjunto do DNA de um indivíduo. As mutações podem ocorrer durante o processo da divisão celular, mitose ou meiose, podendo afetar células somáticas ou germinativas, respectivamente. Isto significa que é um processo que ocorre propriamente durante a duplicação de DNA. A mutação proporciona o aparecimento de novas formas de um gene e, consequentemente, é responsável pela variabilidade genética. Portanto, as mutações têm essa vantagem de introduzir novos genes e, por isso, as mutações são consideradas fontes primárias da evolução. Podemos ver aqui células germinativas, temos um óvulo e um espermatozoide. Aqui embaixo temos a representação de uma das várias células somáticas que possuímos no nosso corpo e aqui para representar parte do genoma do indivíduo. Agora vamos conhecer os efeitos das mutações. Já dissemos que as mutações ocorrem ou podem ocorrer na linha germinativa e podem ocorrer também nas células somáticas. E temos aqui duas imagens. Antes de interpretarmos as imagens, vamos conhecer a legenda. Assim, a nível superior, nós temos os gametas, não é? Depois temos o embrião, seguido do organismo e, por último, os gametas do respectivo organismo ou desse organismo. Assim, vamos analisar os efeitos das mutações na linha germinativa. Na linha germinativa, quando é que o indivíduo pode ficar afetado?
Reparem bem, portanto, é uma mutação que ocorre a nível dos gâmetas. Neste caso, o gâmeta masculino é o gâmeta que sofreu mutação. E, por causa disso, tanto o embrião como o organismo, não é? Todo o organismo transporta a mutação. E quanto aos gâmetas do organismo? Portanto, metade dos gâmetas apresentam a mutação ou transportam a mutação. E com isso, podemos dizer, né, que a mutação ela passará à geração seguinte. Enquanto que, ao nível das células somáticas, a mutação afeta uma zona ou determinadas células somáticas do indivíduo. E com isso, apenas a zona afetada pela mutação é que vai sofrer as consequências. Desta forma, nenhum dos gâmetas transporta a mutação. Contudo, é a mutação responsável por aparecimento de determinados tipos de cancro. Podemos ver que as mutações podem ser gênicas ou cromossômicas. As gênicas envolvem um número muito restrito de genes. São pontuais e podem ter origem através da adição, substituição ou perda de nucleotídeos de um trecho da molécula de DNA. Por exemplo, a anemia falciforme é uma anomalia resultante de uma mutação gênica. Enquanto que as mutações cromossômicas envolvem a estrutura ou mesmo o número de cromossomas. Podem ser estruturais e numéricas. Um exemplo de mutações cromossômicas é a síndrome de Down, por exemplo. Vimos aqui, não é, o conceito de mutações, já vimos o tipo de mutações, mas queria também salientar que as mutações ocorrem com os animais, ocorrem com as bactérias e ocorrem também com os vírus. E por isso, relacionando o tema de hoje com a pandemia, eu trouxe um vídeo para percebermos por que razão devemos cumprir com as medidas de prevenção contra a Covid-19.
Acompanharam o vídeo? Muito bem. E que informações podemos retirar do vídeo? No vídeo, muito bem, deu para ver as formas de contágio, sim. E que mais? Também deu para perceber que a infecção tornou-se predominante devido a uma mutação que o vírus sofreu. E desta forma, o vírus coronavírus, ou o novo coronavírus, aumentou a sua capacidade de transmissão. E é por esta razão que nós devemos prevenir-nos contra Covid-19. Depois de abordarmos o conceito de mutações, agora vamos aplicar o nosso conhecimento. No exercício 1, vamos definir o que são mutações. E no exercício 2, vamos escolher a opção correta de modo a tornar a frase verdadeira. As mutações podem afetar linha A, as células somáticas apenas. A linha B, as células germinativas apenas. A linha C, as células somáticas e germinativas. E a linha D, apenas os gâmetas. Vamos pensar nas respostas e vamos responder. Então, para a primeira questão, qual foi a vossa resposta? O que são as mutações? Muito bem, as mutações são alterações que ocorrem a nível do material genético, ou então genoma. Muito bem. E na segunda questão, qual é a opção que está correta? As mutações podem afetar opção A, B, C ou D? Opção C, porque nós vimos que as mutações podem afetar tanto como células somáticas como células germinativas. Muito bem. Então agora passemos para o terceiro e o quarto exercício. Como se designa um indivíduo portador de uma mutação? Sei que sabem. Muito bem. Quarta questão. Vamos também escolher a opção que está correta, tendo em conta a seguinte frase. As mutações podem ocorrer durante a duplicação do RNA, durante a mitose apenas, durante a meiose apenas e a última opção, ou seja, a opção D, nenhuma das opções está correta. Qual é a opção que está correta? Vamos pensar.
um indivíduo portador de uma mutação? Mutantes. Então, a nossa resposta é: o indivíduo portador de uma mutação designa-se mutante. E qual é a resposta para o exercício 4? É a opção D. Muito bem. Então, agora vamos saber por que não pode ser a opção A. Porque não é durante a duplicação do RNA, mas sim durante a duplicação do DNA. Muito bem. Não é durante a mitose apenas, nem a meiose apenas, porque nós vimos que a mutação tanto pode ocorrer a nível das células germinativas, como a nível de células somáticas. Muito bem. Exercício seguinte. Em relação às mutações na linha germinativa, selecione as opções corretas. Opção A. As mutações ocorrem sobre uma das células germinativas. Será? Os gâmetas, opção B neste caso, os gâmetas do indivíduo não transportam a mutação. Opção C. Todo o organismo transporta a mutação. E a opção D. A mutação passará à geração seguinte. E por último, restringe-se a uma pequena zona do organismo, como opção E. Então, vamos selecionar as que estão corretas. Acertaram? Eu sei que sim. Então vamos à correção. A linha A pode ou não pode ser? Sim, claro, porque as mutações que ocorrem na linha germinativa podem ocorrer sobre uma das células germinativas, ou seja, gâmetas com masculino ou gâmetas femininos. Opção B. Os gâmetas do indivíduo não transportam a mutação. O que é que nós vimos? Sim, é claro que esta opção não corresponde. E a opção C. Todo organismo transporta a mutação? Sim. Então, é uma opção que está correta. E quanto à opção D, a mutação passará à geração seguinte? Sim. Nós vimos que sim, dado que os indivíduos portadores desse tipo de mutação são capazes de transportar nos seus gâmetas a mutação. E a opção E, restringe-se a uma pequena zona do organismo. Claro que não. Por quê? Porque todo o organismo fica afetado. Antes de vos deixar, vamos levar para casa um TPC, ok? Em relação às mutações nas células somáticas, selecione as opções que estão corretas, justificando as opções falsas. Eu vou ler então as opções. Opção A. As mutações ocorrem sobre uma das células germinativas. Opção B. Os gâmetas do indivíduo
não transportam a mutação. Opção C, todo o organismo transporta a mutação. E a opção D, a mutação passará à geração seguinte. Por último, opção E, restringe-se a uma pequena zona do organismo. Isto em relação às mutações que ocorrem nas células somáticas. Muito bem. Quase no fim da nossa aula, vamos relembrar o que foi trabalhado. Vamos lá. Qual foi o tema? Sim, hoje nós introduzimos o tema B, perturbação do material genético, e estudamos as mutações. Abordamos o conceito de mutações, não é? Vimos o efeito das mutações na linha germinativa do indivíduo, sendo uma mutação que envolve todo o organismo e é uma mutação que é transmitida à geração seguinte, não é? Vimos também o efeito das mutações nas células somáticas do indivíduo, sendo uma das mutações responsáveis por alguns tipos de cancro. E, por último, conceito de mutações gênicas e mutações cromossômicas. E ainda relacionamos o tema da nossa aula com a pandemia Covid-19. E vimos que o novo coronavírus é um vírus que sofreu mutação e, por isso, aumentou a sua capacidade de transmissão. Chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa e até a próxima aula.